E se eu te dissesse que talvez a pessoa que mora com você não seja mais a mesma? E se alguém idêntico a você, com sua voz e suas memórias, tivesse tomado o seu lugar sem que ninguém percebesse? Hoje eu vou te contar os relatos mais assustadores de humanos que podem ter sido substituídos por cópias alienígenas. E o pior, alguns desses casos podem estar acontecendo agora mesmo, bem perto de você. Tudo começa com relatos de pessoas que voltaram de noites estranhas, luzes no céu ou períodos de desaparecimento diferentes. Não era apenas comportamento estranho. Era como se a pessoa estivesse ali, mas a alma não. Um dos relatos mais assustadores envolve um homem que desapareceu após ver uma forte luz no campo. 3 dias depois, ele voltou para casa. Andava igual, falava igual, mas sua esposa jurava que aquele não era o mesmo homem que saiu naquela noite. Ele não lembrava o nome do próprio pai, e seu olhar era vazio. Nos relatos, sempre existem microalterações. Uma cicatriz desaparece. A pessoa começa a piscar mais devagar do que o normal. A voz fica um pouco mais profunda, ou mais suave, e hábitos antigos simplesmente somem, substituídos por manias nunca antes vistas. Vídeos e arquivos supostamente vazados falam de seres capazes de replicar o corpo humano, célula por célula. Eles não são ilusões. São cópias físicas, biológicas, tão perfeitas que nem exames médicos detectam a diferença. Em alguns relatos, a mudança não é total. É como se a mente humana lutasse contra a mente invasora. Momentos de lucidez, seguidos de um vazio profundo. Como se duas consciências dividissem o mesmo corpo. Quase todos os casos têm algo em comum. Um desaparecimento de exatamente 72 horas. As pessoas retornam confusas, desorientadas, e aos poucos começam a mudar. Os testemunhos de familiares são ainda mais marcantes. Ele não sorriu mais. Ela começou a comer coisas que sempre odiou. Ele me olhava, mas parecia que estava tentando entender como agir como humano. Pequenos detalhes que revelam algo profundamente errado. Ufólogos afirmam que essas substituições não são aleatórias. Para eles, os alienígenas estariam testando como viver entre nós, aprendendo nossos hábitos antes de ocuparem posições estratégicas na sociedade. E nós não perceberíamos, porque as cópias são quase perfeitas. Um vídeo chocante teria registrado uma professora entrando em sala de aula. E 2 horas depois, a mesma mulher entrando novamente pela porta ao lado. Dois corpos idênticos, mesmos gestos, mesma roupa, mas uma delas parecia artificial. Muitos relatos dizem que, antes da substituição, o alvo sente coisas estranhas. Uma sensação de ser observado dentro de casa, sonhos com luzes muito intensas, déjà vu cada vez mais frequente e lapsos de memória que duram segundos. Como se algo, ou alguém, estivesse analisando cada movimento seu. E aí, depois de ouvir tudo isso, você acha que essas cópias alienígenas já podem estar vivendo entre nós? Ou tudo isso é apenas paranoia? Se esse tipo de história te arrepia, já deixa o like, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Porque aqui, a verdade sempre é mais assustadora do que parece.